pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Vamos às questões da semana 3 do PET do segundo ano. A número 1 diz que uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples em uma ilha na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. Então, tem a cabana e tem a figura 2 que mostra aí um esboço, de como essa cabana, de como é o formato dessa cabana. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2 então quer saber se é um tetraedro, uma pirâmide regular, um tronco de pirâmide, prisma ou um prisma triangular reto. Bom, então o prisma quadrangular a gente já vê que não é, a gente tem a base aqui que é triangular. Então, nós estamos falando de um prisma cuja base é triangular e é um prisma reto. Letra E é o nosso gabarito correto. É um prisma triangular reto. Seguindo para a questão número 2, ela diz que no cubo de aresta 10 da figura abaixo, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. Quer saber o volume desse sólido sombreado. Bom, olhando para a parte sombreada do desenho, que a gente vai perceber aqui, a gente pegar esta parte do desenho aqui que eu estou destacando de vermelho, a gente tem um trapézio aqui, Eu vou tirar o meu desenho, que às vezes aqui no programa, quando eu faço algum tipo de desenho, ele tenta corrigir e corrige para algo que eu não quis. Mas aqui, deixa eu pegar um marca-texto que vai ser melhor. Então, aqui a gente tem um trapézio. Vocês podem perceber que eu marquei aqui de verde. Então, nós estamos falando dessa figura sombreada que está aqui dentro desse cubo, é um prisma cuja base é esse trapézio, Um prisma de base trapezoidal. Então, nós vamos calcular o volume desse prisma. O volume dele vai ser definido pela área da base vezes a altura. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é quem é essa área, A área da base aí. Então, eu vou calcular aqui a área do trapézio, que é justamente a área dessa base. A área do trapézio é calculada pela fórmula base maior. Deixa eu colocar do lado aqui, É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Eu vou calcular separado para não ficar tão embolado aqui na hora de calcular o volume. Então, a gente percebe que nesse trapézio aqui, 3 é a nossa base menor e 7 é a base maior. Então, nós vamos ter 7 mais 3, que multiplica a altura, que no caso é 10, sobre 2. Então, aqui nós vamos ter, que a gente pode cortar, de uma vez. Então, 5 mais 3 vai dar 10. E 10 vezes 5, eu já divido aqui 10 por 2. Nós vamos ter que essa área aqui é de 50. Como eu não tenho a unidade, eu vou colocar a unidade de medida ao quadrado, para a gente saber que a gente está falando de área. Agora, a gente parte para o volume. Só para explicar aqui, a altura, no caso, vai ser esta medida aqui, por isso 10, tá? Olha, então, a altura do trapézio, ela vai coincidir com a aresta do cubo. Por isso 10, eu acho que eu não expliquei na hora que eu estava fazendo aqui, mas enfim. Então, conhecendo a área da base, eu vou calcular o volume, lembrando que é o volume desse cubo aqui, desse prisma aqui dentro, que está destacado aí na figura. Então, nós vamos ter que o volume é igual à área da base, que é 50, vezes a altura, que a gente já viu que é 10. Então, o volume aqui vai dar 500 unidades de medidas cúbicas.
Então, o gabarito correto aqui da questão número 2 é a letra C. Vamos adiante. A número 3 diz que uma empresa de cosméticos fez um kit para vender especificamente para o Dia dos Pais e utilizou uma embalagem no formato de um prisma de base pentagonal, conforme a figura abaixo. Sabendo que essa embalagem foi toda feita de papelão especial e considerando que para fazer as partes onde são feitas o fechamento será usado 10% a mais de papelão, qual foi a quantidade de papelão gasto na embalagem? Bom, então nós vamos precisar calcular aí a área dessa figura, né? Então, nós vamos ter que a área total dela vai ser definida pela área lateral somada com a área da base. E a base aqui dessa figura é um pentágono, então nós vamos ter que calcular a área dele. Bom, para calcular a área da base, a gente vai definir aqui que para calcular a área do pentágono, a gente tem o semiperímetro vezes o apótema. Então, eu coloquei aqui, ó, a gente vai usar 5 vezes o lado, a medida de cada lado dele, vezes o apótema dividido por 2. Dividido por 2, porque, como eu disse, é o semiperímetro vezes o apótema. Aí, o que acontece? O apótema, aqui, ó, ele é a medida que liga o centro do pentágono até um dos seus lados aqui. Essa é a medida do apótema. Por que eu dividi o pentágono em vários triângulos? Porque é através do triângulo que nós vamos conseguir determinar o valor desse apótema. Aqui, quando eu traço o apótema, vocês vão concordar comigo que eu faço aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, esse A, vou chamar aqui de A, vai ser o apótema. Eu consigo saber este pedacinho aqui porque o lado do pentágono ele já foi passado aqui no problema, né? Então, ele mede 5, porque ele está aqui, ó. Então, quando eu traço esse apótema e divido, esse lado aqui vai valer a metade, ou seja, 2,5. E aí, para achar esse apótema aqui, eu vou ter que usar algum tipo de relação. Pitágoras aqui não vai ser possível, porque a gente não conhece o outro lado. Porque aqui eu traçando um triângulo retângulo, esse lado aqui ele seria a hipotenusa. Se a gente conhecesse, a gente conseguiria achar o apótema. Mas como a gente não conhece, nós vamos trabalhar aí com um pouquinho de trigonometria. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Isso significa que eu dividindo por 5, cada valor desse aqui, ó, cada ângulo aqui tem 108 graus. A gente vai colocar 180. Então, mas tem 108 graus. Quando a gente divide aqui, ó, a gente vai ter esse ângulo dividido em duas partes, que é a mesma medida que a gente vai ter aqui, ó. Então, todo é 108, mas esta parte aqui, que eu estou destacando de preto, né, do triângulo retângulo que a gente está trabalhando aqui, esse valor aqui, olha, a gente vai achar um ângulo de 54 graus. E aí, eu tenho o valor do ângulo. Vamos lembrar aqui, olha, que esse 2,5 vai ser o cateto adjacente a esse ângulo de 54 e o A, que é o valor do apótema, que é o que nós estamos procurando, é o cateto oposto. Quando eu falo de cateto oposto sobre hipotenusa, eu estou falando da tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo de 54 graus é o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Aqui no caso, eu posso dizer que a tangente do 54 vai ser igual, cateto oposto é o apótema, é o que eu chamei de A, e o cateto adjacente vale 2,5. E aí eu vou ter que saber qual é o valor dessa tangente para a gente substituir aqui e achar o valor do apótema, tá? Então, pesquisando, a gente tem... Olhei uma tábua trigonométrica, a gente acha esses valores aí na internet, ou você pode usar a calculadora. A tangente de 54, ela vale 1,376. Então, vou dizer que 1,376 é igual a A sobre 2,5. Multiplicando cruzado, o valor do apótema vai ser definido pela multiplicação
de 1,376 por 2,5. O valor do apótema aqui vai ser, já fazendo a multiplicação, 3,44. Agora que eu achei o apótema, eu consigo calcular a área da base. Então, a minha área da base aqui, ela vai ser igual. Eu vou fazer aqui do jeito que tá, para a gente aprender a usar a fórmula e tal, mas vocês vão ver que a gente não precisaria dividir por 2, porque são duas bases. Mas eu vou seguir aqui o que a gente, vou seguir a linha de raciocínio. Então, a área da base, ela vai ser definida por 25 vezes 3,44 sobre 2. Isso aqui, então, seria para achar a área do pentágono. Como nesse nosso caso específico, eu tenho duas bases, eu vou multiplicar por 2, Porque o resultado aqui tem que ser multiplicado por 2, porque são duas bases. E aqui eu já vou poder cortar esse 2 com esse 2. Então, no final, a área da base ela vai ser só a multiplicação mesmo de 25 por 3,44, o que vai nos dar 86 centímetros quadrados. Isso aqui já é a área para as duas bases, ok? Já é a área considerando as duas bases. Tendo achado a área da base, agora eu preciso encontrar a área lateral. A área lateral ela é tranquila, porque a lateral aqui é formada por retângulos, Mas a área lateral, então vou colocar aqui AL, vai ser igual a área do retângulo é base vezes a altura, Então, é 5 vezes 10. Como nós temos 5, eu já vou multiplicar por 5 aqui, Então, vai ser 5 vezes base vezes a altura. Então, é 5 vezes 5 vezes 10. Aqui eu já vou calcular toda a área lateral, portanto. Vai ser 5 vezes 50. A nossa área lateral vai dar 250 centímetros quadrados. Logo, nós podemos calcular a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. A área total aí, então, vai ser 250 mais 86. A área total aí, da nossa figura, ela vai dar 336 centímetros quadrados. Só que aí, pessoal, a gente não exatamente finalizou a questão. Por quê? Ela ainda tem mais um detalhezinho aqui, Porque no final ela diz que as partes onde são feitas o fechamento, nessas partes, elas ainda usam mais 10% do papelão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o que nós encontramos, a área total dessa figura, e eu vou calcular 10% disso, porque eu preciso acrescentar esses 10% que vai ser usado nas partes aí em que vai ter o fechamento da figura. Então, 336 vezes 10%, a gente multiplica por 10, divide por 100, a gente vai achar aqui, olha, mais 33,6 centímetros quadrados de papelão que vai ser usado. Aí sim, nós vamos calcular a quantidade de papelão, que vai ser a soma, Então, a quantidade de papelão vai ser os 336 mais o 33,6 a mais que vai ser preciso aí para as dobraduras, Porque a gente quer saber a quantidade de papelão, não somente a área aí dessa figura. Então, isso vai dar 369,6 centímetros quadrados de papelão. Essa vai ser a nossa resposta final aí para a questão número 3. Então, tá ela completinha, é uma questão bem bacana. Ela é um pouco complexa, porque a gente tem que fazer vários processos aqui, e lembrar de vários conhecimentos, mas é uma questão bastante bacana. Vou só ter atenção e fazer todos os passos aí. Vamos seguir para a próxima questão. A número 4 diz que um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 26 centímetros de altura interna, contém 4,5 litros de água em seu interior, conforme mostra a figura.
Sabendo que a altura da água dentro desse recipiente é de 20 centímetros, e lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, quer saber o volume máximo de água que ainda pode ser colocado dentro dele sem transbordar. Bom, então vou fazer o seguinte aqui. O que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos um recipiente que está aqui com uma quantidade de água e tem esse espaço aqui que a gente ainda pode preencher com água. Na resolução dessa questão, nós podemos usar a regra de 3, porque a quantidade de 4,5 litros, olha, ela atinge uma altura de 20 centímetros. Então, eu posso falar que a capacidade que falta, ela aí está diretamente ligada a esses 6 centímetros que faltam aqui para preencher completamente esse recipiente, né? Então, eu vou dizer, olha, que 20 centímetros está para 4,5 litros, assim como 6 centímetros que faltam para preenchê-lo está para x. Aplicando regra de 3, multiplicando cruzado, a gente vai ter 20x igual a 6 vezes 4,5. Vamos ter que o 20x é igual a 27, portanto, o valor de x será de 27 sobre 20. Dividindo aí, a gente vai encontrar 1,35 litros. Mas a resposta está sendo pedida aí em ml, né? Então, nós temos aqui 1,35 litros. Bom, para a gente transformar litro em ml, a gente só precisa multiplicar por 1000, né? Então, eu vou ter 1,35 vezes 1000, eu vou chegar aí no total de 1.350 ml. O gabarito correto da questão é, portanto, letra C. O PET até traz essa informação de centímetro cúbico igual a ml, por caso a gente querer calcular, né? Você pode calcular o volume total e o volume da parte que está com água e subtrair, é uma possibilidade também. E depois faz a conversão de centímetro cúbico para ml, mas aqui eu acho que fica tranquilo. Eu gosto muito de regra de 3 e que ela se aplica muito bem, tá? Mas aí fica a critério de vocês naturalmente. A questão número 5, ela diz que uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos com o mesmo volume. A aresta da barra de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3 centímetros de largura e 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a... No caso do paralelepípedo, o volume ele é definido aí pela multiplicação das 3 dimensões. Então, a gente pode conseguir calcular o volume deste paralelepípedo multiplicando as medidas que estão indicadas aqui. Então, é 3 vezes 18 vezes 4. O resultado dessa multiplicação vai dar 216 centímetros cúbicos. No caso do cubo, o volume é a aresta ao cubo. É a mesma ideia, né, da medida das 3 dimensões, mas como o cubo ele tem todas as arestas de mesma medida, basta dizer que é aresta ao cubo. Nós sabemos que as duas barras de chocolate, elas têm o mesmo volume. Então, se volume do cubo é igual a aresta ao cubo, eu posso dizer que a aresta ao cubo tem que ser igual a 216. Portanto, a aresta aqui vai ser a raiz cúbica do 216. Para a gente extrair essa raiz aqui, a gente pode fatorar o 216, né? Eu vou fazer um rascunhozinho aqui do lado, para a gente fazer essa fatoração. Então, deixa eu pegar uma cor diferente, quero destacar. Então, o 216 nós vamos fatorar, a gente vai dividir aí
pelos fatores primos, né? Lembrando, os números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo. Então, 2, 3, 5. Aqui a gente pode começar, vou começar pelo 3 aqui. Pode começar a dividir por 2 naturalmente, porque é um número par, né? Mas eu vou começar pelo 3 aqui. Então, 216, que é divisível por 3, dá 72. 72 também é por 3, dá 24. 24 também divide por 3, dá 8. 8 já não divide por 3, então eu vou passar para o 2. 8 por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por... 4 dividido por 2 dá 2, perdão. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que nós temos aqui, ó, é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, vou trazer isso aqui para dentro da raiz, ó. Então, a aresta vai ser 3 ao cubo. Não, minha cabeça tá ruim hoje, né? Deixa eu corrigir isso aqui. O 3, olha, apareceu 3 vezes, então é 3 ao cubo vezes 2 também ao cubo, né? Repete 3 vezes. Desculpem aí pelo equívoco. Então, a aresta vai ser a raiz cúbica de 3 a terceira vezes 2 também a terceira. Aqui a gente já pode cancelar as raízes aí, né? Ó, vou colocar de vermelho para destacar. Então, o que a gente vai ter? Que a aresta é igual a 3, né? Que a raiz cúbica do 3, a terceira, é o próprio 3. Assim como a raiz cúbica de 2 a terceira vai ser o próprio 2. Então, nós vamos ter 3 vezes 2. A aresta aí vale 6 centímetros. É a resposta da nossa questão. O gabarito correto é a letra B. E com isso, a gente encerra a correção de mais uma semana do PET. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo e até a próxima semana de correção.